E como que é a sua relação com religião? Você acredita em Deus? Como que é? Eu penso assim, ó. Pra você acreditar em Deus, você precisa de muita fé. Você precisa ter uma fé exagerada pra acreditar que Jesus Cristo andou em cima da água. Uma fé grande. Pra acreditar na ciência, você precisa de fé pequena. Por exemplo, você precisa acreditar que 1 mais 1 é 2. Aí você consegue um monte de matemática daí. Você precisa acreditar que qualquer experimento feito no universo, em qualquer lugar, vai dar o mesmo resultado se as leis físicas forem a mesma. Aí você tendo esse pouquinho de fé, você deduz toda a física para criar esse microfone aqui. Então, qual é a diferença da ciência para a religião? É porque a ciência exige fé em pedacinhos pequenos, que são os axiomas, os postulados, as estruturas lógicas pequenininhas. E a religião não. A religião exige uma fé maior em acontecimentos maiores. Então, pra mim, são só duas formas diferentes de explicar a mesma coisa, entende? O pessoal fala assim, Deus não existe, mas pra mim não faz diferença, entendeu? Pra mim, Deus existe e ele explica muita coisa. Eu acreditando nele, explica muita coisa que eu não explico usando a ciência, por exemplo, entende? A crença em Deus e nas coisas que ele pode ter criado não inviabilizam ou invalidam a ciência ter feito as coisas que ela fez com os avanços, né? Exatamente. E aí, você acha que as duas coisas conseguem conviver tranquilamente? Por exemplo, o microfone aqui. O homem conseguiu tirar o ferro da pedra, juntar, colocar uns cobres aqui, descobriu que a onda se propaga pelo espaço e fez o microfone funcionar. E as pessoas estão me ouvindo aí lá em Açailândia, que é a 2.000 km daqui. Então, claramente o homem dominou aqui, ele entendeu como funciona. Mas quando ele tenta descobrir o que é essa onda lá, quebrando ela um pedacinho menor, aí ela faz graça com a cara dele, porque ela se transforma em energia, às vezes se transforma em matéria, e nunca foi explicado isso ao certo, né? Na verdade, a melhor explicação que a gente tem é o princípio de Heisenberg, que uma hora é uma coisa e outra hora é outra, e quanto mais ela for menos ela é outra, e é a matemática. Isso aí. Então, quando você tenta estudar de verdade, lá no limite, ainda é um mistério. Então, qual é a explicação pra isso? Aí seria Deus, por exemplo. Porque nós não conseguiríamos mais. Tem uma hora que tem que parar, entende? Você acha que no limite da ciência, então, uma coisa acaba se confundindo com a outra? Exatamente. No limite, na estrutura. Sempre, isso acontece na matemática. A matemática não é a ciência mais perfeita de todas que o homem já fez, que não tem erro e tudo, que a gente pensa assim. Mas, por exemplo, Kurt Gödel foi um matemático que se matou porque ele descobriu que algumas coisas não podem ser provadas com verdade ou mentira. Por exemplo, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Aí se você tentar descobrir se isso é verdade dentro disso mesmo, você nunca vai chegar no final. Então, e aí, isso é verdade ou não? Então, não tem como você mostrar que é verdade dentro dessa história aqui. Entendi. Então, mesmo a matemática sendo considerada muito boa, tem coisas nela que é daquele jeito e pronto.